Direto ao ponto, com Padre Francivaldo. Um tema, no momento, questiona, nos traz inquietude e, acima de tudo, perplexidade. O Congresso, a Câmara, no momento, do Brasil, está na iminência de votar a redução da maioridade penal. E isso vai gerando questionamentos, posicionamentos muito contraditórios, eu diria até inconsequentes. Por exemplo, em que mudaria reduzir a maioridade penal de 18 para 17 ou 16, ou de 21 para 17, ou de 17 para 16 ou para 14? Muda muito pouco. Agora, o que nós precisamos ter a clareza é exatamente de imputar, quer dizer, de colocar para o indivíduo a responsabilidade dos seus atos. A partir dos 8 anos de idade, a psicologia vai dizer que a criança já tem o uso da razão. Até do ponto de vista eclesial também, os sacramentos só se aplicam à criança a partir dos 8 anos, quando ela tem o uso da razão. O Concílio de Trento, há mais de 6 séculos, já vai dizer exatamente que para haver pecado tem de haver matéria grave, plena consciência, plena aceitação. A questão hoje está exatamente na compreensão, na cognição da pessoa, a capacidade de conhecer o que é certo e o que é errado. Nossas estruturas estão preparadas exatamente para punir, para aplicar a lei aos menores, a quem tem de 8 a 18 anos, ou 21? É claro, nós sabemos que não. Se eu fizer a pergunta, o Conselho Tutelar na sua cidade funciona plenamente bem? Ele tem a estrutura operacional, o aparelho funcional, ele existe? Ele funciona em plenitude? Se eu perguntar, eu já sei logo a resposta, não. Enfim, nós temos muitos organismos que trabalham exatamente com a política de proteção ao menor e ao adolescente. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma grande conquista a nível de nação, de legislação. As pessoas já têm o poder de compreender o Estatuto, já têm o conhecimento para que, como as medidas de proteção, enfim, de reassociar a criança, o menor infrator, como corrigir. Então, isso é muito complexo. Eu diria o seguinte, a sociedade teria, nesse momento, é claro, de ter uma consonância muito clara com a votação, com relação a essa redução da maioridade penal, porque qualquer resultado seja da votação, as estruturas de proteção, de apoio ao menor e adolescente, elas continuam fragilizadas, incapazes. Você perguntar, a estrutura do CEA que funciona na cidade de Souza, para corrigir, punir os menores infratores, ela tem capacidade, ela tem estrutura, ela tem dinheiro para cumprir bem a política de proteção do menor e do adolescente? Todo mundo já sabe que não. Então, a gente tem exatamente que fazer uma cobrança mais maior, mais positiva, mais concreta. Não se trata de aumentar ou diminuir a questão da maioridade penal, mas se trata exatamente de fazer cumprir o dispositivo legal, aquilo que a gente já tem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazê-lo cumprir. O papel da família, imagina um pai que não manda na casa, nem a mãe, que não tem autoridade. Então o menor, ele é o juiz da casa, é o ditador, ele quem dá as normas e as cartas. É preciso que tenha um mecanismo externo, o Ministério Público, né? Enfim, outra autoridade para suprir o papel do pai e da mãe. Isso é um absurdo, né? É uma sociedade onde a família está fragilizada. E aí não tem lei que corrige exatamente a questão do menor, a não ser o aparelhamento do Estado com as políticas fortes, com o Conselho Tutelar funcionando, enfim, o PROERD, tantos organismos que existem para dar essa tutela, essa mão que essa família manca, aleijada, né, brasileira hoje, não cumpre o seu papel fundamental. E aí nós vamos criando, colocando na sociedade, como já vimos na cidade de Cajadeira, tantos menores que dominaram essa cidade, que criaram terror. Mas também depois ficaram de maior, né, se aquietaram.
porque viram que a força do Estado, às vezes, quando entra o poder coercitivo, o indivíduo pensa duas vezes em cometer o crime. Então, eu acho que este momento que nós estamos vivendo é preciso repensar duas vezes, olhar o papel da lei, mas acima de tudo ver se o que já temos como dispositivo legal não já é suficiente para que o Estado, cumprindo o seu papel, a gente dê exatamente aquela destinação da criança, que são aqueles dois lugares fundamentais, a família e a escola. Padre Francivaldo, direto ao ponto.